Então, na última sessão, ficamos aqui com as cores maravilhosas, né? Para explicar aqui melhor aqui onde é que se customizava. Hoje a gente vai entrar aqui pela lista, pela listagem e um pouco de less, anti-design, grid, né? A parte do responsivo. E também aqui eu vou dar um bocadinho de React. Então, primeiro eu vou introduzir aqui um pouco o less, recapitular um pouco o que a gente falou da última vez do less. E o pessoal que tem coisas aí para mostrar e perguntas, preparem que a seguir eu vou dar aqui uma pausa para a gente falar um pouco aí sobre perguntas e também quem quiser mostrar o projeto, o que já conseguiu avançar e tal, que conseguiu treinar, aproveita e também vai mostrando. Então, deixa eu só... Eu tenho aqui uma notificação, mas já não é importante. Ok. Então é assim, aqui na parte do less, onde é que a gente pratica aqui? Nós vemos. Eu tinha aqui um bloco, que é esse bem-vindo. Né? Então, esse bem-vindo era um conteúdo que tinha aqui o meu tipo. Então aqui no back-office tinha criado aqui um conteúdo associado aqui com o meu tipo de conteúdo, né? Que no caso vai ser esse daqui. Tem lá o bem-vindo e por aí fora. E se eu mexer, eu vou pôr uma janela ao lado da outra, que acaba por facilitar. Então, mexendo aqui, guardo e atualiza lá. Portanto, certamente é esse daqui. Então, no código, qual é que é a estrutura? No nome da classe tem aqui esse prefixo do tipo do conteúdo. Isso aqui podia estar feito de outra forma, que aqui o section manda qual é o tipo de bloco que está sendo processado, né? Então, se eu fizer assim, vou mudar aqui, concatenar uma string. Então, para concatenar string em React, quando eu quero mudar para o modo código, eu tenho que pôr aqui as chavetas. Então, a única forma de eu injetar uma coisa que vai ser processada, algum tipo de lógica, tem que pôr aqui as chaves. Então, coloco aqui as chaves. Eu posso fazer aqui com section mais, que deve funcionar também. Se eu fizer aqui um inspect, manteve. Não, peraí, esse aqui está entrando no text, vai entrar aqui no else. Cadê o meu? Tipo, deve estar aqui. Deixa eu ver aqui. Entrou aqui. Também não. Então tá aqui. Ok, mexeu ali, então estraguei, né? Cadê aqui? Pronto. Deixa eu subir aqui um pouco para me organizar aqui. Ok. Então eu mexi aqui em cima. Se eu mudar isso aqui, então, se eu fizer isso assim, então eu passo a pôr aqui o valor de uma variável. Né? E aqui já me corrigiu e voltou a estar content. Okay? Porque é o valor desse objeto. Quando eu tenho dúvidas do que está sendo o valor real, uma forma que eu posso fazer também é como está aqui o layout. Eu posso pôr aqui esse texto e já me apareceu ali o content. Okay? Portanto, usando aqui a parametrização de entrada aqui do nosso componente, né, que são no fundo as props em React, ou seja, as props as props são os dados que um elemento, que um componente recebe para ele poder ser processado. Então, os nossos inputs aqui, o que o componente recebe, nós podemos usar para ter um comportamento mais dinâmico e não ter uma string repetida várias vezes no código. E daí a outra forma é a gente concatenar o nosso código do tipo, que estava aqui o meu tipo, né, que foi esse if que eu pus da última vez. E aqui ele já está entrando, aqui eu traço o meu tipo, aqui como nome da classe. Okay? Então eu evito eu ter o código todo forçado. Né? Deixa eu tirar aqui para
Não vou provocar aqui um outro erro qualquer, tirar isso aqui também que já não é preciso. Então, essas interpretações, por exemplo, eu tenho aqui o class name embaixo com string, com aspas, né? Aqui em cima já tem com chaveta. Qual é a diferença dos dois? Entendeu? Isso tem que começar a ficar muito bem claro. Entendeu? Em cima é um código que vai ser processado, embaixo é um valor direto. Okay? Então, sempre que a gente tem aqui as chavetas em React, a gente começa a lembrar que tem aqui algum tipo de processamento. Okay? E vem aqui alguma variável. Claro que eu também posso ter algo assim, né? Que seria o mesmo que ter só escrito teste direto. Então, claro que um código assim acaba por não fazer sentido. O mesmo seria por aqui na imagem algo assim, né? É completamente desnecessário. E outra forma de a gente somar strings, que já é a maneira já um pouco antiga, já não se usa muito, aliás, vou deixar assim como estava, é a gente fazer isso aqui assim, né? E o mais. Aí fica mais claro para quem gosta de matemática que está aqui a somar as duas coisas. Né? Mas hoje em dia, com S6, faz-se muito assim, okay? com a questão dos acentos aqui ao contrário. Então vai ter um pouco atenção a isso. Então, indo para o less, o que está acontecendo aqui? A gente tem aqui um prefixo, que é o nosso, que define o tipo de componente que a gente vai ter aqui nesse bloco, e depois aqui temos uma customização do nosso tipo e tal. No less, a lógica do less é nós usarmos hierarquia, ao contrário do CSS cru, né? Então, a nível de hierarquia, temos aqui já vários níveis aqui, né? Um dentro do outro. Tem aqui o meu tipo. Okay? Tem aqui o meu tipo. Então, quer dizer que esse E comercial está pegando o prefixo que está aqui em cima. Okay? Então, está usando, como se fosse isso aqui. Então, se eu quiser colocar aqui mais um elemento filho, como é que faria? Tem aqui já a imagem, tem aqui o text, né? Então eu posso mexer com o text. E tem aqui um H1. Então, aproveitando essa estrutura, posso vir aqui. Se eu fizer seta maior, vou pegar um elemento filho direto. Nesse caso, um filho direto, aqui eu tenho dois divs. Então eu vou pegar primeiro aqui a classe. Atenção que essa classe aqui eu não tenho um prefixo. Seria melhor ter um prefixo, mas, ou seja, isso aqui está funcionando um pouco como genérico, que aqui também tem text, é outro tipo, então está um pouco dinâmica aqui essa classe. Mas vou mantê-la assim. Então nesse caso, não tem o e-comercial, né? Eu coloco aqui direto, que é uma classe, então começa com ponto sempre. Começou com ponto, é classe. E dentro do text, o que nós temos? Fechei aqui. Caramba. Aqui. Dentro do text tem aqui o H1. Tem que organizar aqui essas tabs. Então aqui posso selecionar um elemento filho direto, que é o meu H1. Então quando eu tenho a seta de maior, se eu escrever aqui qualquer coisa, não posso. Isso não é uma tag HTML, não é? Então eu tenho que ter ou um ponto que é uma classe, aí posso ter alguma coisa, ou então preciso ter um nome exato aqui de uma tag HTML. Então nesse caso, vou pôr aqui o color. Não, vai ser vermelho também. Ficar assim, coloridão. Pronto, e ficou ali verde, né? Então, essa estrutura, assim, fazer essa hierarquia, precisa começar a ficar bastante clara. E também a vantagem dela, né? Ou seja, aqui a gente acaba por ter o quê? Uma programação de CSS. Então, nós ao estudarmos less, é bacana que nós somos obrigados a estudar CSS, não temos escapatória. Então, no less, no fundo, nós só vamos aprender a fazer essa estrutura que vai poupar código, vai ter o código assim um pouco amarrado aqui, tudo que mexe dentro dessa classe vai estar tudo aqui encapsulado aqui dentro. Mas vamos ter que estudar CSS, porque o color vem do CSS, o background color também, e por aí fora são padrões normais do CSS. Então acaba que o less facilita aqui um pouco o trabalho, mas ao mesmo tempo não deixamos de aprender as bases do CSS. E por essa razão também não estamos a usar o Styled Component e outras coisas mais avançadas em React, que muda a sintaxe, não é igual ao CSS, então não é bom nessa altura, ok? É bom focar aqui numa facilidade que é o less, mas acaba por ter o essencial, que é o
o CSS. Aqui eu não tenho... tem aqui variáveis. Pronto. E aqui, tinha explicado a última vez também as variáveis de customizações gerais que estão aqui nesse variables, né? Sendo aqui o nosso código uma aplicação React normalíssima, né? Dentro do website temos uma aplicação React normal, SRC. Então a base aqui do nosso stylus está aqui dentro dessa pasta. E aqui nesse variable configuramos nossas variáveis, que depois evita muita repetição e depois centraliza aqui as customizações que queremos fazer. Com isso, acho que já deu para reatualizar um bocadinho o que foi falado da última vez. Agora, pessoal, dúvidas, demonstrações, pessoal, alguém quer mostrar alguma coisa que tenha feito, alguma dúvida do que foi falado até agora, ou outro tipo de dúvida, outro assunto? Sim, acaba por ser como se fosse uma framework sim, de CSS. A gente pode interpretar como uma framework porque ele faz mais do que isso de variáveis e por aí fora. Ele acaba por ter funções que acaba por ser aqui um facilitador a mais. Por exemplo, na ótica das funções, a gente pode pôr aqui... olha, esse aqui é um bom exemplo. A gente pode pegar aqui uma tonalidade mais clara ou mais escura. Eu não lembro se eu já falei isso da última vez. Eu sei que tem aqui alguns avanços. Melina, Afonso, não querem mostrar alguma coisa aí? Desafios? Não? Então daqui a pouco eu mostro uma coisa. Uma surpresa. Como é que mostra? Como é que eu compartilho? Tem um botão aí embaixo de compartilhar a tela. Sim. Tem uma seta pra cima, um quadrado com uma seta. Mostra aí, porque quando eu comecei aqui o pessoal deu muita risada de mim, agora é minha vez. E é isso mesmo. Não tá ficando. Consegue? Vou compartilhar, já deu? Tela 2. Aqui. Já aparece? Não, ainda não. Como é que eu faço então? Aliás, não, né, pessoal? Change layout. Eu acho que você tem que aceitar então, compartilhar. Não, já tá. Agora tá. Tá vindo. Ok? Já tá aparecendo. Tá aparecendo. É porque eu tô com 2 monitores. Tá aparecendo aqui o rosa? Sim. Já tá. Pronto. Então eu mudei o logo. Foi no código, né? Porque no back-office não tem como mudar, não consegui. E mudei aqui o banner. Depois mudei aqui essa fonte aqui para um bold mais forte, né? Também foi no código. Depois criei aqui as páginas. Aqui esse menu, né? Coloquei aqui. Aqui é um projeto de marketing digital que eu tenho na gaveta. E eu queria trabalhar com isso e pronto. E aí acabei fazendo sobre isso. Aí mudei aqui o texto, coloquei o logo no footer, também lá no código. E mudei aqui as cores do tema principal lá no Craco. Que é no principal, né? Sim, no Crack Config que está na raiz do projeto, sim. Na raiz do que projeto. mexe com as variáveis do anti-design. Exato. Sim. Depois o que eu fiz aqui, coloquei uma imagem com um textinho aqui. E depois fiz um formulário aqui nos contatos. Ok. E pronto. Então o less já deu para interpretar mais ou menos bem, né? Sim, quando eu tive que mudar
mudar as cores, eu tive que mudar lá no Variables. Uhum. Ok, bom. Dúvida, alguma coisa assim que queira esclarecer? Nossa, depois foi só mais aqui quando eu coloquei o logo, né? Mudou aqui o header. Ficou quebrado aqui o header. Então eu Sim. tive aí aquilo que você me mostrou lá no Discord. Eu alterei a altura para 124, eu acho que não lembro bem. E porque em comparação com o header, o logo não estava bem, né? Eu não lembro de ter explicado na última sessão como é que alterava o logo, né? Mas tudo bem. Eu já explico. Para o pessoal saber também como é que se mexe aqui no logo. Mas acho que também está lá documentado, né? Está lá na documentação. Sim. E daí eu tive que dar aqui também uns toques aqui no home, no menu, porque o menu ficou com as letras mais para cima, quando eu coloquei o logo. Então aí depois eu tive que, com o Inspect, tive que ver onde é que estava o menu, esse menuzinho. E pronto, e depois acertei com a altura e ele ficou certinho, centralizado. Ok, boa. Mais alguém quer mostrar alguma coisa, tirar dúvidas? Não? Então, dá seguimento aí. Stop, como é que eu faço Stop aí. Ok. É isso aí? Então uma coisa que é essencial é a gente dominar o Inspector. Okay? A gente não pode trabalhar às cegas, ficar aqui dando palpite no código, mexendo no lugar errado e por aí fora. Portanto, o Inspector é a nossa ferramenta aqui essencial para conseguir garantir que o projeto estamos a mexer no lugar certo. Então, o que acontece? O Inspector tem aqui esse botãozinho, né, que a gente consegue selecionar aqui o elemento. Edu, rapidão. Sim. A gente está vendo a sua câmera invertida com a tela. Tipo, você tá grandão na tela. Não sei se todo mundo, né? Pra mim tá assim. Tô grandão, Você né? entendeu? Tá invertido. A gente tá vendo você em vez de ver a tela do seu PC. É só clicar em cima resume. Ele fez uma pausa. Não sabia que ele fazia isso. Agora já tá? Agora sim. Agora consertou. Olha, não sabia dessa. Então outro partilha e interrompe. Ok. Pronto, então aqui o inspect acaba por ser essencial para a gente ter certeza onde é que a gente está mexendo. Entendeu? Então aqui a parte aqui da console. Aqui network também acaba por ser algo importante, mais quando a gente está fazendo integrações e chamando aqui alguns serviços e recursos também da página, ver se algo estourou. E temos aqui esse botãozinho que é algo que a gente vai falar daqui a pouco, que é aqui a parte do responsivo, né? A gente testar o nosso desenvolvimento em vários dispositivos, né? Temos aqui uma lista de vários dispositivos que a gente pode ir testando e vendo aqui o comportamento, se vai ficando tudo bem. Outra forma é não usar isso, que é a forma que eu mais utilizo, e ficar aqui redimensionando. Não é a melhor forma, mas pronto, mas também serve, desenrasca. Ok, então aqui é a parte da listagem. Eu vou criar aqui uma nova página, porque acho que é melhor. Eu tinha aqui o back-office em outra janela. Eu vou criar aqui uma nova página, então. Vou criar aqui uma no português, não vou pôr nenhum pai, vou pôr listagem e publicado. E que aparece no menu. Se não por isso, não vai aparecer lá em cima. Tem que lembrar sempre de ativar aqui o menu. Aqui já deve estar atualizando, já está aqui em cima. Então vou pôr na posição 30, que é melhor. E tá feito. Agora aqui vou ter aqui uma página vazia. Então agora criar aqui uma listagem. A listagem ela vem sem tipo. Também ela vem completamente vazia. Então não tem aqui nenhum exemplo pré-construído aqui de listagem. Então tem que criar aqui algum tipo à medida. Vou pôr, sei lá, genérica. Personagem. E agora aqui na listagem vou criar aqui um bloco.
Então, de listagem, genérica, listagem genérica. Também tem aqui outros parâmetros, para já não interessa muito. Então, me aparece só como se fosse um conteúdo, não tem nada de especial, né? Só que a listagem suporta eu ter aqui uma coisa extra que os outros não têm, que é item. Então, eu posso pôr itens dentro aqui de uma listagem. Então, eu vou pôr aqui dentro da listagem item 1. Este é o primeiro item. E vou só guardar assim. Eu já nem vou pôr ordem nem nada. O que aconteceu? Apareceu aqui. E agora eu vou criar aqui um outro. Item 2. E vai por aí fora. Ou seja, a gente acaba por ter aqui um bloco que temos aqui vários elementos dentro, né? Subelementos. Então, aqui a nível de código, esse componente acaba por ter uma estrutura diferente aqui do conteúdo e do banner, que acaba por ser mais linear. A gente coloca eles e associa ali uma imagem, título, conteúdo e a coisa aparece. Então, a listagem, aqui na parte do código, é o listing. Okay? Então, está sempre aqui em inglês. Então, e os itens, esses itens aqui, é esse subcomponente aqui de item. Então, aqui nesse subcomponente, isso aqui tem aqui alguns ifs. E tem aqui alguns ifs com comentários aqui, com exemplo. Né? E o nosso, certamente, não é nem desse tipo, porque não foi isso que eu pus lá, né, no código, e nem também é esse. Então, está entrando certamente aqui no else. Vou fazer aqui um teste. E pronto, certamente é esse. Então aqui também tem a questão aqui do less, tá, a nossa estrutura, e não está sendo aqui usado o tipo. E tem aqui um código de imagem, apesar de não ter imagem, tem aqui um espacinho a mais, que é de certeza aqui dessa imagem. Então, o que acontece? Observando agora aqui o componente Py, né, que acaba por ser o que está ao mesmo nível do content, ao mesmo nível do banner, né, que é o index aqui logo dentro, que acaba por ser o componente principal. Aqui tem aqui uma diferença grande, tem aqui um for. Né? Então esse for está pegando aqui um array, que está recebendo aqui como props, está entrando uma lista de itens, e ele está processando essa lista e criando subcomponentes aqui em React para adicionar aqui para processar cada item dessa lista que é recebida. Então essa lista aqui nada mais é do que a informação que nós temos aqui em back-office, ou seja, esses dados aqui. Então uma forma de eu verificar isso, eu vir aqui, por exemplo, embaixo do título, vou escrever qualquer coisa. Compilando aqui embaixo e tal. E tá aqui. Apareceu aqui esse texto. Não é um bom lugar. Deixa eu pôr então depois da borda. Tá aqui com uma variável. Pronto, tá aqui. Vou pôr. Não vou pôr como H1 que vai aparecer muita coisa. Então eu posso fazer o quê? Pegar aqui esses itens e fazer json.stringify. Esse comando é nosso grande amigo, viu? E aí eu já vejo o que vem nesse array. Então eu sei que é um array porque ele começa aqui com os parênteses retos, né? Que colchetes, né? Se não me engano, conhecidos também como colchetes. Depois abre aqui uma chave. Então quando tem um colchete, acaba por ser aqui um array. E aqui a chave objeto. Então o objeto tem, em JavaScript tem aqui chave, 2 pontos valor e vai embora. E tem aqui vírgula, que é o próximo elemento aqui do nosso array. Outra forma de eu fazer esse teste, de ver o conteúdo, quando eu tenho assim dúvidas, é fazer o console.log, fazer aqui listagem itens, por exemplo. Faço aqui itens. Eu posso pôr aqui o json.stringify, né, para ver aqui os elementos. Aí eu abro aqui o terminal e aqui em console está aqui o meu array.
com a mesma informação que está aqui atrás. Só que aqui nos permite ver de outra forma, que já está aqui em cima, que foi a primeira vez que eu fiz, ele processou. Que é se eu tirar aqui, ele mantém aqui o estado todo e aparece aqui. Então, se eu passo o objeto direto aqui para o console.log, me aparece logo aqui a informação. Eu já consigo explorar aqui de uma forma mais visual e ver a informação mais organizada. Mas nada mais é do que está aqui atrás. Quando a gente consome uma API, é normal também a API do servidor nos dar informação em JSON, né? Daí a gente também tem, e o JSON é uma estrutura muito simples, né, aqui do JavaScript, e convém a gente começar a ir se habituando a ela. Também há os JSON Viewer, que é um que eu utilizo, mas só pôr no Google JSON Viewer ou Explorer, cola aqui o conteúdo e aqui acaba por dar aqui para ver aqui a estrutura. Isso aqui acaba por ser um pouco a mesma lógica. Aqui, essa parte dá mais jeito quando a gente tem a comunicação com a API, daí a gente pega o output e testa ali, que a API vai ser uma etapa mais à frente que eu vou explicar, mas é já para ir tendo alguns insights, alguma noção. Então o JSON acaba por ser algo que a gente tem que familiarizar e nada mais é que uma estrutura também básica aqui do JavaScript, que aqui tem outra questão, ou seja, enquanto a gente aprende Less, a gente aprende CSS, nós aprendendo React, vamos aprendendo JavaScript. Então é quase como intrínseco aqui, uma coisa vai puxando outra. Então, aqui com os itens da listagem, eu vou tirar aqui. Nós podemos ter vários tipos de itens e aí nós conseguimos, com os diversos tipos, customizá-los em dois lugares. Tanto no less, aqui a nível do pai, né, do pai da listagem, do componente pai, como no less do filho. Então, por norma, como está aqui, não tem nada no filho. Então está aqui meio como opcional, mas acaba por ser melhor utilizar esse index aqui do pai. Por quê? Porque aqui a gente já está englobando todas as classes aqui aliás, toda a parametrização de CSS que envolvem listas. No momento que a gente também tem parametrização aqui dentro, convém que a gente blend, né, garanta aqui um contexto. Então, convém pelo menos repetir essa estrutura mais ou menos protegida aqui dentro. Portanto, aqui a gente não deve pegar e fazer aqui, por exemplo, um text da vida, uma coisa assim, e fazer aqui color, sei lá, red. Nem sei o que isso vai fazer. Por acaso não fez nada, menos mal. Ele está ali compilando e está mexendo. Passou limpinho, não fez nada, menos mal. Mas pronto, isso aqui pode afetar com classes a nível global. Por acaso não afetou, mas podia afetar aqui Aliás, não afetou... Ah, está importando também. Isso aqui já não estava importando. Pronto, mas pode ter alguns conflitos e comportamentos. E é horrível quando a gente tem uma parte do código que está afetando e mexendo com o estilo noutra parte do código. Entendeu? Às vezes o inspector não dá bem o lugar. Se eu fizer aqui um inspect, ele pode, por algumas questões, não nos dá exatamente Ele diz aqui index.less, né? Por acaso está aqui, passando o rato por cima, está pequeno, mas dá para ver que está dentro do listing. Tem algumas situações, como os projetos estão configurados, que ele pode perder esse mapeamento. Daí é complicado a gente achar, entendeu? Tá ali para usar com moderação, com algum cuidado. Pronto. Pode dar jeito, mas não se abusa muito. Aí, então, aqui a gente consegue customizar aqui a nossa lista. Então, o código que eu dei, né, foi genérico. Então, aqui, eu tenho aqui um L, deixa eu fazer aqui um inspect. Eu tenho aqui um div, listing, item, ok. Então, o L já tem aqui o meu genérico, né, que é o meu código que eu dei lá no back-office. Então, vem no código do back-office, vem como prop do meu componente React aqui e depois injeta aqui na minha classe do HTML, que por sua vez vai referenciar aqui a classe no CSS. Então, basta aqui na lista, dentro do L, provavelmente essa parte, vamos ver. Background, sei lá, eu já estou usando aqui muitas coisas.
Então é mesmo aqui. Então se eu colocar aqui e underscore, underscore não é underscore porque esse e vai ser aqui o L. E eu tenho a estrutura com aqui, ponto classe, ok. Aí nesse caso vou ter que usar assim. Dá para entender esse código? Alguém tem dúvida? Funcionando aqui da mesma forma, se eu mudar aqui para head, ele muda. Portanto, esse E quer dizer toda a estrutura que eu tenho no less, tudo que está para trás, incluindo aqui o L, mas que seja o L que tenha o ponto, que seja uma classe, que depois que esse L tem que ter uma classe, e a classe tem que ter esse nome. Portanto, se eu não posso fazer isso aqui assim. Não funcionou. Porque o que ele está fazendo por trás seria algo como... deixa eu pôr aqui em cima. O que o less está compilando como CSS, ele está compilando isso aqui. E como a gente já sabe, quando temos um código assim, isso aqui não é uma tag em HTML. Portanto, isso aqui não vai afetar nada. Né? Então, para garantir que é uma classe, temos que pôr o ponto aqui à frente. Só que, mais uma vez, a classe que começa aqui no L, a classe tem o listing na frente. Né? Então, usando aqui um inspect, ou seja, se eu não usar o inspect aqui, até eu descobrir isso, nunca mais. Né? Então, é importantíssimo a gente ir dominando isso. Então, já tem aqui, se eu tenho agora outra lista, vou criar aqui outra lista aqui no back-office, e com outro tipo, vou criar aqui um tipo novo, que vai ser aqui, produtos. E agora crio aqui uma nova lista, que vai estar aqui na listagem, vai ser os meus produtos. Aqui vai os melhores produtos ao melhor preço. Pronto. Aqui vou pôr aqui o 20 para ficar depois do outro. Aqui já atualizou. Então está aqui a minha lista de produtos. Vou só colocar aqui um item para garantir. Tem aqui um elemento. Produtos. Então tem aqui o tal produto. Então, o que eu fiz no CSS, ali no less, né, não afeta essa outra listagem. Temos aqui outro tipo. Então, se eu quiser que afete todas as listagens do meu site, o que eu tenho que fazer? Olha, nesse caso é só tirar. Tiro aqui e aí já afeta tudo. Mas, uma coisa que eu posso fazer é só mover a linha para cima, né? Daí afeta também da mesma forma. E aqui eu posso só sobrepor essa propriedade da cor na listagem que eu quero. Então, se eu tiver múltiplas listagens no site, vão ficar com a cor vermelha, né? Mas essa daqui específica de cima vai ficar aqui verde. Então aqui também suporta uma coisa que é aqui nos itens tem aqui call, né? E aqui no index do pai temos aqui uma outra situação que é row. Então até agora estava mexendo aqui com L e com LI, né? Acaba por ser o tipo de lista mais comum assim no HTML. Esse row aqui e call já é outra coisa. Isso aqui é um componente, ou seja, a gente sabe que é um componente porque começa com letra maiúscula. Começa com uma letra maiúscula, não é tag. Então isso aqui é um componente. E é um componente em React que é fornecido pelo AntDesign. Então quando a gente vê aqui uma letra maiúscula no código, a gente tem que procurar onde é que ele está sendo importado. Ele vai ter que ser importado aqui no nosso código certamente. Então subindo aqui, ele vem aqui do AntDesign. Então sendo do AntDesign, posso ir lá na documentação do AntDesign e procurar lá sobre esses calls. E aqui em componentes e aqui call.
Vai aparecer aqui um monte de coisa, tal, nada do que eu preciso. Então, não é bom. Não ajuda muito essa pesquisa. Vou ter que ir para o Google, uma coisa assim. Pronto, aqui já apareceu com row. Pronto. Mas o que eu queria é mesmo grid. Então, quando a gente entra aqui no Design, se entrar aqui na parte dos componentes, a documentação está em inglês. Quem tem dificuldade tem aqui o botão de traduzir normalmente no browser. Aproveita e usa isso. E aqui, então, temos aqui o mecanismo de grids. Grids, eu vou começar a explicar agora, que isso aqui é importantíssimo para a gente controlar a responsividade das nossas páginas, né? Então, quer dizer que eu, conforme vou mexendo na janela, vai mexendo aqui na tela, na dimensão das minhas colunas. Aqui ele não está quebrando, deixa eu ver, aqui deve ter aqui algum exemplo quebrando. Não tem nenhum. Estranho. Deixa eu ver aqui. Vou ter que fazer ali um exemplo. Ok, então vamos ali para os exemplos. Pronto, mas aqui tem vários exemplos. E o que tem que ter atenção aqui é essa nomenclatura que ele tem aqui. XS ao LG. Então, isso aqui são as múltiplas resoluções que a gente tem desde um celular na vertical até um computador com a tela grande. Ainda tem outras resoluções aqui, tem o XXS, tem o XLG, tem o XXL, ele também tem aí uns exemplos. Mas pronto, mas essas aqui acabam sendo as principais. Então aqui o XS é o celular na vertical, o SM pode ser na horizontal, como pode ser também o tablet, na vertical no caso, daí o tablet seria na vertical, e o MD normalmente é o tablet deitado. E também computadores antigos, tipo 1024, resoluções assim mais baixas. E o LG é tipo dos 1200 para cima, nível de resolução do ecrã, né, da tela. E aqui com essas regras a gente consegue controlar. Então, ele tem aqui o 32. Por norma, o OneDesign ele trabalha até o 24. Então são 24 colunas, tanto que ele tem aqui os exemplos. 6 mais 6 mais 6 mais 6, né? Ele está aqui embaixo dizendo responsivo. Não estou percebendo. Mas tudo bem. Já faço ali um exemplo. Então, quer dizer, dá 24 colunas, ele depois quebra. Então, indo aqui para o código, eu vou mudar agora. Então, em vez de ser uma lista, vou mudar aqui para row. Então, como é que eu mudo isso? Aqui no meu listing, ele está usando essa base, não tem aqui nenhum else. O else tem um if. Então, ele vai manter essa versão aqui de cima. Então, vou mudar aqui em cima para row. Vou manter as classes para dar jeito. Não muito, mas pronto. Aliás, posso manter as duas versões até, melhor. A vantagem, pronto, já que também é essa. Facilmente a gente replica aqui com vários exemplos. Eu vou deixar assim então. E aqui, no filho, aqui quando processa os LIs, também vai processar aqui as calls. Não, mas aqui vai dar. Não, aqui já não vai funcionar. Porque eu vou ter LIs dentro das calls, e aí vai me arrebentar o código todo. Então, vou fazer da forma mais correta, que é pôr aqui então um if. Por aqui um if, se for genérica. Então, if generic. Entra aqui, vai ser um e aqui no Py, se for aqui um if, aqui genérico também, e aí tiro aqui de cima. Ok, it's not defined. Ok, aqui é coloca. Porque, ou seja, o filho, cada item do filho vai ser aqui uma coluna. Então temos aqui uma diferença. Não, ele, por momentos se manteve, né? Eu tenho aqui os LIs que estão aqui na vertical e as calls já estão aqui lado a lado, na lateral. Ele me removeu aqui o título e a descrição, porque dentro do if, aqui do listing,
eu já não tenho aqui, eu estou sobrepondo aqui a variável, né? Aqui esse list layout, e está perdendo, tá tirando aqui a minha descrição e o título. Então, se eu quiser levar essa parte de cima lá para baixo, para manter, então eu posso copiar aqui de cima. Convém eu copiar o div também, porque acaba por ter aqui uma estrutura à volta da minha linha, né? Então aqui na genérica, coloco aqui o meu div, e aqui embaixo fecho o div. E aqui dentro tem aqui as minhas roles. Deixa eu ver se ele mantém. Pronto, já tem aqui o meu cabeçado. Então, que está aqui lado a lado. Convinha por aqui mais um item. Então, eu vou mover esse item aqui para a lista de cima. Então, acertar esse tipo de situação acaba por ser fácil. Eu venho aqui no item e mudo a lista que ele pertence. Agora vai pertencer aqui na genérica. Gravo. E já subiu aqui para cima. Então tem aqui 3 colunas. Se eu vier aqui na coluna e colocar aqui uma coisa que é o spam 12, quebrou. Então tem aqui, se eu colocar 6, já fica lado a lado. E se eu colocar 8, fica um pouco mais espaçados e ficam lado a lado. E se eu colocar 24, fica como a lista, uma embaixo da outra. Okay? Porque é o número máximo que faz aqui a quebra. Então dessa forma a gente controla um pouco aqui a disposição. Também é possível a gente alterar o nosso LI, né, a nossa lista aqui embaixo, para também ter esse comportamento. Só que vai dar mais trabalho, a gente vai ter que usar o flex ou o grid. Evitem ir nessa fase pela tipo como se fosse uma tag personalizada. Sim, é possível criar um componente personalizado. Isso é a mesma lógica, Luiz, que as funcionalidades. Você se lembra? Ou seja, se eu posso criar aqui por exemplo, eu tenho aqui o item, né? Eu não quero usar o item para não afetar o código que eu já tenho aqui e tal. Eu posso criar um outro tipo. Posso criar aqui um outro, por exemplo, uma folder, né? Um item genérico. E aqui dentro um index. Okay? Eu vou já explicar aqui, aproveitar a tua pergunta, que é bom, que daí também já dou aqui mais introdução de React, que também é o objetivo, né? E acaba sendo o objetivo principal. Então, eu criando ali um componente, vou function aqui, item genérico, por exemplo. E aqui depois export default. Pronto. Isso aqui é a estrutura básica de um componente em React, né? Começa sempre assim. Isso aqui é aí começando a saber de cor. Só que tem que retornar sempre alguma coisa, né? Então pode retornar aqui um null, agora não tem nada. Então esse item genérico, eu venho aqui e aqui no meu, aliás, no Py, e posso chamá-lo aqui direto. Por exemplo, aqui e tem que fazer aqui, claro, o import, que ele não reconhece, ou seja, sempre, mesmo esteja aqui próximo, tal, o computador nunca adivinha. Vem aqui, item genérico, onde é que ele está, tal. E Edu, assim, fazer isso aí é recomendado porque, tipo, eu acho que se eu fosse fazer assim, os itens, né, com S para cada um, já definindo fonte e tal, e chama assim, é mais recomendado ou é recomendado deixar tudo como você estava fazendo antes, sem os componentes? Sim. É bom criar componentes ou não? A minha dúvida é essa agora que eu entendi que dá para fazer. Sim. Depende. Depende por quê. É assim, se for uma estrutura do site meio pequena, entendeu? E os itens forem meio simples, partir isso aqui em componentes vai dar um pouco mais de trabalho. Então, e a estrutura acaba por ser simplória.
Mas no momento que eu começo a ter muitos ifs aqui, o código começa a ficar comprido, ainda mais se aqui dentro eu tiver uma estrutura muito mais complexa, né? Que a gente pode ter mais campos, pode ter mais parametrização dentro do item, e aí podemos ter uma coisa meio gigante. Aí podemos organizar de outra forma. Você já entra um pouco aqui num bom senso, porque assim, o pessoal de front-end costuma ser muito desorganizado. Né? Porque o front-end é aquela... ficou bonito na tela, código, e corre no lado do browser, que se dane. No back-end obriga a ter mais, um pouco mais de organização por causa de segurança, ter a lógica toda, a lógica de negócio costuma estar mais na parte de back-end, então acaba que o front-end acaba por ter aqui um pouco mais organizado. Mas o ideal é evitar componentes muito compridos. E o muito compridos é o quê? É o output dele, por exemplo, imagina toda essa lista, não, essa lista não é bom, ou seja, toda essa página num componente só. Imagina que meu site todo era um componente só. Isso ia ficar pesado, porque toda vez que qualquer interação, o React está processando esse componente enorme. E a ideia do React é a gente fazer as coisas de forma atômica. Só que essa ideia do React ser atômico, nesse caso aqui, não vai trazer vantagens. Porque o render, o output dele, é só essa parte. Apesar de ele processar, entre ele processar um if e processar se é um componente ao lado ou não, é meio, não traz assim grandes benefícios. Não é por aí. Vai ter que ganhar performance. É mais uma questão de organização pessoal. Como é que tu preferes organizar o teu código? Você pode ganhar um pouco criando componentes se um dia você for querer copiar seu código. Aí sim. Do código, né? Exatamente. Seria bom. Aí é verdade. Aí o componente é muito melhor. É só copiar, colar e vai embora. Se está nos ifs, tem que sair aqui procurando e depois ir no less caçando. Exatamente. É assim, essa pergunta tá a fazer um pouco mais avançada, né? Porque a gente pode ter aqui esses próprios componentes aqui principais também de acordo com o tipo que vem lá do back-office. Então, em vez de carregar esse listing genérico, podia carregar um outro listing aqui customizado. E para isso é mexer aqui. Isso aqui é avançado, pessoal. Não mexam para já, deixa isso mais para frente. O Luiz já tem aqui uma basezinha, já se encoraja para mexer aqui. Que é aqui, nesse builder, colocar aqui um if, que em vez de section, ou section também, valida também o tipo. Então eu section mais tipo, carrego um outro componente que não é o meu listing. Daí eu posso direcionar o processamento das páginas para componentes dispersos. Né? Que é um pouco aqui na lógica da funcionalidade. Exato, que é um pouco aqui na lógica da funcionalidade, só que, ou seja, a lógica da funcionalidade dentro do outro tipo que já existe. Pronto, aqui daí no item aqui genérico, agora se eu retornar aqui alguma coisa. Isso aqui é do genérico, eu chamei, aonde mesmo? Tá aqui, é esse aqui, né? Ele não é o item ainda na lista, eu só coloquei ele direto ali antes de listar os filhos, né? Então, o que acontece? Eu posso mandar a prop que eu recebi aqui atrás, por exemplo, aqui o title, né, que tem esse título aqui em cima, essa listagem genérica, eu posso mandar para o meu filho. Eu posso vir aqui e dizer title, passo o title. E aqui não acontece nada, porque ele não está recebendo a prop. Então eu posso receber aqui a minha prop e processar aqui, por aqui na frente. E tem aqui o mesmo valor. Então eu recebi um valor no pai e passei agora para o filho como prop. Né? Então o objetivo das props aqui em React é isso, tu ir passando informação encadeada aí pelos componentes. Há outras formas de fazer isso, que é, por exemplo, eu tenho aqui, num caso, eu tenho aqui um exemplo aqui em cima, que é esses 3 pontinhos, né? Esses 3 pontinhos está passando aqui vários parâmetros de uma vez. Bem, eu teria que mexer aqui um pouco no código para mudar aqui como props. Eu vou deixar esse exemplo para mais para frente, que vai ter uma altura que a gente vai falar mais a fundo de React.
Mas aqui outras formas de a gente passar a parametrização, mas no fundo é a mesma coisa, é a mesma lógica. É simplesmente só uma sintaxe diferente para passar aqui essa parametrização. Para não ter que repetir aqui muitas vezes parâmetros, é uma forma de simplificação. Vá. Então, essa parte das props, a gente entender bem o que é prop em React começa a ser importante, né? Cada vez mais, ou seja, todo o React aqui, o Clara como vem, tira muito partido aqui das props, mas tem poucos exemplos com state e os effect, que são dois hooks em React essenciais para a gente entender, que eu vou explicar mais à frente, aos poucos eu vou explicando. Então, meu item genérico, eu posso agora utilizar aqui no processamento dos meus filhos, né? Aqui. Só que isso já vem aqui em cima, né? Está sendo processado aqui em cima. Então eu posso substituir esse processamento. Eu já sei que vem aqui desse array. Então eu posso pegar aqui e fazer aqui uma outra forma, que é fazer aqui um map item e aqui um return aqui do meu. O que vai acontecer agora? Bom, tem aqui 3 títulos. Okay? Por quê? Tenho 3 itens. Então agora, em vez de eu passar título, vou passar o título do filho. Okay? Do um item. Agora já mudou. Então, o que acontece? É a mesma lógica lá do back-office. Nós temos o título da listagem, depois tem cada item acaba por ser o seu título. Então aqui, só colocar aqui o prefixo, que é aqui desse item interno, já não é ali o título global, já estou aqui passando aqui de cada item. Se eu tirar aqui as chavetas, as chaves, né, cracha o código, porque eu não posso ter um return. Então, quando a gente vê em React, não é bem em React, isso aqui já é JavaScript, ok? Então, é aquilo que eu estava dizendo. Aprendendo React, estamos aprendendo JavaScript, não temos escapatória. Então, quando a gente vê assim no código em React, uma interação de array assim, por exemplo, também acontece, ou seja, só igual maior e uma coisa qualquer, é isso que vai ser processado e retornado. Quando eu tenho chaves, está à espera que tenha múltiplas linhas de código, ou seja, é a mesma lógica de uma função, de uma function normal. E daí a gente precisa ter o return. Então, senão ele vai retornar, se eu não pôr um return aqui, só fizer isso assim, ele não acusa aqui erro, mas também não me aparece nada. Portanto, aqui, colocou chaves, tem que ter um return. É a função normal. E aqui os parênteses é meio que opcional, não é... O JavaScript é cada vez mais flexível e pronto. Daí também dá aqui meio uma bagunça de padrões. Portanto, essa forma de fazer uma interação num array, aqui no render, né, que é a parte aqui que processa aqui as tags no React, acaba por ser muito, muito, muito comum. Essa forma de interação é até mais comum do que usar aqui um for. Okay? Então esse for é menos visto por aí. Portanto, convém muito entender esse tipo de interação. Os arrays em JavaScript hoje em dia suportam uma série de funções muito meio que avançadas, mas aí entrando aos poucos nisso. Também. Tem o find, tem uma série deles. Também tem o for each, só que o for each ele percorre, mas não retorna nada, se eu fizer isso aqui. Que acaba por ser mais intuitivo, mas aí não me retorna nada. O map retorna os itens que foram processados, né? Que é o retorno aqui da função. Então, voltando aqui as nossas colunas aqui. Então, eu não vou elaborar mais aqui, acho que não vale a pena. Mas aqui nas rows aqui embaixo, que era esse aqui, tem em cada um, vou pôr aqui 6, né? E tem aqui um lado do outro. Então, aliás, 8 para ser mais exato, que é 24. Então, o que está me acontecendo aqui? Deixa eu fazer aqui um inspect. Tem algo que está um pouco estranho. Okay.
Exato. Ou seja, a minha linha não está ocupando a janela toda. Né? Até vou trocar de cor que fica mais claro o que eu estou querendo explicar. Tararam. Aqui, role listing, tá, genérica. Por que não está aplicando? Ah, porque é aqui um L, claro. Então agora tem que mudar aqui o meu código. Vou pôr aqui vários. Então, vou intercalar aqui. Vai ficar assim. E agora aqui vou fazer um div.ant_row, por exemplo. Para garantir que é... E... Será que isso funciona? Não, isso não vai funcionar. Olha, funcionou. Caramba. Ok, ele pega... Então o div tem que ter as duas classes. Já nem lembrava disso. Yeah, mas acho que é isso. Yeah. Então ele está aqui com uma regra que o div tanto tem que ter a classe do undesign como tem que ter essa classe. Então se eu fizer aqui um inspect, já que funcionou, tem que estar. A minha está aqui ant_row e a minha tem duas classes nesse div, então essa regra só aplica naquele div. Então o que acontece? O ant_design ele vai nos injetando classes também. Então a gente facilita também no nosso código a gente saber onde é que a gente quer ir mexendo, né? Já agora, vou aproveitar e vou pôr aqui... Não, vou pôr aqui nos filhos, vá. E vou pôr aqui o que for o sub div, que tem aqui o ant list item, por exemplo, ou aqui o ant call. Quando a gente põe assim com a classe, vai ficar mais... pronto, só assim já bastaria, né? Mas é quase um exagero para garantir que é esse. E vou pôr aqui uma outra cor, que é, sei lá... pink. Assim, ó. Pronto. Então tem aqui as minhas colunas. Não está ocupando a página toda, por quê? Tá algo aqui me bloqueando a extensão da largura inteira da tela. Tem aqui genérica, vou subindo, tem aqui, olha aqui. O problema está aqui. O listing está aqui com uma margem qualquer aqui lateral. Então, se eu ver aqui o que está, olha aqui tem um max, aqui a largura máxima está aqui com 50, tem aqui uns paddings, deve ter aqui mais regras. Se eu pôr 100, já ocupa mais. E aqui o div interno também está aqui um pouco limitado. Então pronto, aqui temos que ir caçando e customizando e tal. Vou deixar assim, como já vi que vai dar um pouquinho de trabalho. Vou deixar assim mesmo. Então, se eu quiser controlar a responsividade, agora se eu reduzo a tela, o máximo, continua sempre em 3 colunas. E aqui já não convém ser 3 colunas, né? Vamos supor que eu queria que no modo celular ficasse só uma coluna em cima da outra e não 3. Mas no modo desktop quero 3 colunas, né? Que acaba por ser o caso mais que mais acontece. Deixa eu ver aqui. Então, aqui no meu item, tem aqui as calls. Eu posso, em vez de ter aqui um número 8 direto, eu posso dizer que no MD, por exemplo, vai ser 8. O que vai acontecer agora? Funcionou, menos mal, mas agora já está quebrando. Aqui tem uma resolução que ficou com duas colunas, né? Então vamos supor que eu quero XS, quero 24. Eu tenho por aqui uma vírgula. Ok, então ele tem aqui uma resolução no meio que que não está mantendo. Aqui ele estava quebrando estava usando provavelmente aqui o 24 e depois nas outras não está fazendo. Então eu tenho que vir aqui no design e ver qual é essa resolução no meio que eu saltei. Então foi o SM. Se eu pôr aqui o SM 24, agora deve ficar.
Ainda não. Hum, eu tô no spam. Que o offset é outra coisa, que eu não queria explicar agora. Ô Pedro, não estás a lembrar aí o que pode ser, não? Ah, ó, também tem essa forma. Não, sim. Tá só numa coluna, ao invés de estar. Não, mas ele tinha que empurrar as outras. É assim, se eu fizer isso aqui, ele tem que funcionar, né? Porque eu já vi que ele tem aqui a parametrização. Comigo o display flex sempre dava problema. Aí eu coloquei display block e aí ele vai. Pelo menos não sei, né? Pode ser. Pronto, aqui funcionou. Mas aqui é outra forma de dizer as props, ok? Isso aqui foi ou seja, esses 3 pontinhos que eu pus aqui é uma abreviação para não ter que fazer tudo isso aqui várias vezes. Isso aqui acaba por ser trick. Porque eu acho que não vai funcionar se eu pôr aqui como string. E isso é um pouco chato. Que às vezes a gente se engana muito, e também com os valores booleanos. Então quando a gente tem... Deixa eu ver se ele já aceita. Ó, não aceita, tá vendo? Tá quebrado. Então o que acontece? Quando a gente passa a parametrização aqui nas tags dos componentes de React, se a gente colocar aqui como string, né? Que é o hábito do HTML, que é aspas, e tá lá o valor. Sendo um valor numérico, o código que está lá do outro lado, lá dentro do componente, não vai entender que o valor é numérico. Como é texto, faz lá umas contas, não dá certo as contas e daí não funciona. Entendeu? Então essa questão se é um valor numérico, se é um booleano, né, true ou false, ou se é string, é ter bastante atenção. Então isso aqui é uma forma, com esses 3 pontinhos, de eu evitar fazer aqui várias vezes essas tags. Né? Então outra forma de eu fazer a mesma coisa era eu pôr aqui assim, dessa forma. Vai dar no mesmo. Aqui é uma abreviação aqui para o JavaScript, que ele constrói esse objeto, que é chaves, né? Como eu expliquei lá atrás no JSON, que é aqui um objeto, que tem vários ali itens, né? Com chave e valor, e daí ele transforma aqui, ele injeta como properties para esse componente aqui das calls. Pronto, então aqui falhou. Então o spam não funciona bem passando como objeto. Nem sei como é que o MD funcionou ali naquele caso. Foi sorte. Não há muita sorte na informática não, mas tudo bem. Então aqui eu já consigo controlar que aqui uma resolução no meio não vai quebrar. Agora eu vou aumentar isso, então só vai ser no LG. E agora se calhar vai funcionar o outro exemplo que eu queria dar, que é tirar o SM. Deixa eu tirar. Eu achei estranho não funcionar. Ok, já está. Então, conforme eu vou aumentando a tela, né, tá aqui aumentando, e de repente ficou em 3 colunas. Então, o menor valor, quando eu defino uma parametrização de colunas, essa parametrização vai sendo assumida até uma outra parametrização que substitui a anterior. Depois, tem aqui uma outra situação aqui que é o gutter, cadê? Gutter, tá aqui, que é meio que um espaçamento assim à volta, que se define na linha. Okay? Que aqui na linha, na row, também tem parametrização cá atrás, que eu posso dizer qual vai ser o espaçamento que vai ter aqui à volta. E não é aqui? Aí ficou. Ah, mas eu pensei que ia mostrar a cor de trás, que tá com outra cor, mas pronto. Não mostra. Então, pena. Mas pronto, isso aqui acaba por ser um espaçamento lateral que a gente pode utilizar aqui para... Só que não é só lateral. Espera aí. Lista genérica, lista... Ok. Aqui eu não sei agora. Aqui a forma. Merda. Que é. Ô Pedro, não sabes de cor como é que eu seleciono os itens ímpares ou o primeiro elemento?
Aqui no less. Eu fiz isso outro dia e não funcionou direito. Aqui o Não, first. não lembro. Epa, isso devia funcionar. First child. Se colocar uma linha na. Ah, ficou. Default na linha. Ficou. Eu outro dia fiz isso, foi com quem? Foi contigo, não foi, Luiz? Foi. E não deu. Pronto. Afinal eu tava achando estranho. Ou eu tava no lugar errado. Então, deixa eu ver. NTH child. Even. Coisa assim. Exato, pronto. Ok, isso aqui é CSS, tá bem? Ou seja, acaba que funciona bem. Tá aprovado, Luiz. Funciona. Aquela questão do before também, essas coisas. Pronto, acaba por dar. Então aqui fica mais claro. O gutter também ele mexe, se não me engano, aqui nesse espaçamento que está aqui. Deixa eu ver se eu reduzir aqui e guardar. Aqui o T, a distância do T para o verde diminui. Okay? Então acaba por ser também uma forma de a gente controlar aqui o espaço aqui interno aqui das colunas. O que acontece? O anti-design por trás, ele está usando o flex, está usando o grid, está usando tudo isso. Entendeu? Então nessa fase, estamos aqui numa fase de cloar, fase inicial, por aí fora, não convém afundar muito nessa parte. Entendeu? Então evitem usar o objetivo dessa sessão é entender que existe aqui essa lógica de grid e que nós não precisamos ficar construindo as estruturas em flex e grid no CSS, que no início é um pouco complicado dominar isso. Para quem não sabe o que eu estou querendo dizer, é CSS Grid ou CSS Flex, há vários tutoriais na internet. Isso vai se aprendendo aqui aos poucos, que é a forma, ou seja, é outra forma de a gente ir controlando aqui também aqui colunas e por aí fora. Okay? E pronto, tem toda uma parametrização, complica aqui um pouco no CSS e tal. Aqui no CSS, isso que eu acabei de fazer acaba por ser uma forma da gente filtrar aqui os filhos. Então eu quero, isso aqui vai afetar todos os filhos, mas outra forma de eu fazer isso era aqui, por exemplo, eu ter aqui o E, ter aqui os dois pontos e por aqui outra cor, né? E agora já vai inverter. Okay? Aqui eu também posso pôr imagens. Então posso pôr aqui nos meus itens, posso pôr aqui umas imagens aqui no back-office e ter aqui a minha lista de produtos. Então vou vir aqui num, por exemplo, carregar aqui uma imagem. Agora eu não tenho aqui uma imagem aqui à mão, estou ferrado. Acho que eu tenho aqui... vou colocar uma imagem que eu uso aqui muito nas minhas redes, pronto. E tá aqui a imagem. A imagem está aqui grandalhona, teria que ser adaptada. Okay? Então, como é que a gente adapta aqui uma imagem? As imagens convém que sejam responsivas. Okay? Então, as imagens para serem responsivas, a gente tem que vir aqui no index, aqui o img, está aqui ele, só que ele está aqui no genérico, exato. Então, uma forma das imagens serem responsivas é a gente forçar que a largura dela seja 100%. Então, se eu forçar a minha largura da minha imagem como 100%, cadê row, img, tudo que tiver filhos aí como imagem, vai ficar como 100%. Okay? E já funciona. Então, agora, se eu mexer aqui no responsivo, e a altura é feita de forma automática. Okay? Então, atenção muito para... Sempre que a gente usa imagem, isso aqui é quase que o padrão, meter a largura a 100%. Agora imagina que eu... Bem, mas a gente entra numa parte mais avançada, não vale a pena para já. Pronto, pessoal, para já é isso. Tinha aqui mais umas coisinhas, mas acho que já está aqui o essencial. A questão aqui das props do React é ir interpretando melhor isso, portanto fica mais claro agora como é que as props funcionam. Outra forma de eu pegar aqui as props também, ver-se muito essa forma. Entendeu? Aí aqui eu posso fazer outra vez lá o JSON, né? .stringify para ver o que está sendo devolvido. E nesse caso, ou seja, as props nada mais é outra vez que um objeto.
Entendeu? Então, quando eu desmembro um objeto aqui no código do React, que acaba por ser JavaScript, não é React, isso é JavaScript, eu posso só pôr aqui chavetas à volta. Então eu sei que vem o title. Então eu coloco aqui o title e não tenho que usar aqui as props. Né? Então quando virem props no código, né, recebendo aqui, nada mais é que todos as propriedades dentro do objeto props. Né? Também há outra forma, que é fazer aqui um const title, também se vê muito assim, né? Que é outra forma de me desmembrar. Para poupar essa linha, posso já pôr isso aqui em cima. Isso também convém ir investigando para ir fixando também a forma. Olha, o Marcel enviou aí uma dica boa. Exatamente. Exato, essa dica do Marcel é boa. Vou pôr aqui para ficar mais claro. Então, o que acontece? Aqui nas linhas, tá assim. E com a dica do Marcel fica dessa forma. Então, o que acontece? Isso aqui é mais avançado, porque daí eu posso controlar a parametrização. Quando for SM, posso ter mais regras do anti-design aqui. Entendeu? Que o anti-design suporta mais parâmetros. Aqui só está sendo usado o spam, mas pode ter mais parametrização, entendeu? Como objeto. Então, o padrão dele é 24, mas no SM e no MD aplica aqui outro. Portanto, vocês estão vendo que o mesmo tipo de código, o mesmo tipo de parametrização pode ser feito de várias formas, né? Eu ainda vou pôr aqui, para ficar mais claro ainda, reforçar, a outra forma aqui do anti-design, para que ele tenha aqui dentro de um objeto. Mas pronto. Que é... Onde é que estava? Ih, caramba, eu já perdi. O XS igual... Aqui, exato. Que é essa parametrização. Portanto, 3 formas de fazer o mesmo. Qual é a que está mais correto? É gosto do freguês. Funciona. Portanto, como acharem melhor. Aqui. Pessoal, dúvidas? Alguma observação? Recapitulação? Portanto, o próximo desafio... Diz, Pedro. Tem alguma diferença entre renderizar com for e com map, além de código? Isso de performance, talvez? De performance não traz grandes vantagens. É assim, a nível de linguagens de back-end, tu consegues ter uma diferença de performance, sim. Os for each costumam ser um pouquinho mais lentos, depende das linguagens, isso foi quando surgiu. Mas isso já entra muito tricky, como é que funciona a nível quase de endereços de memória e também na parte do assembly por aí fora. Porque o map acaba por ser uma interação com função, né? Então tem uma chamada a mais e tal. E o for tem aqui um contador à volta e tal. Mas a diferença é tão superficial que não vale a pena. Entendeu? Por exemplo, nas linguagens de mais alto nível, entre uma lista e um array nativo, também tem diferença de performance. Aqui no mundo JavaScript, não é isso que vai fazer a diferença. A nível de performance não vale a pena se preocupar muito. Tem que se preocupar mais a nível de organização de código. Aqui vai te obrigar que o for não consegue retornar, né? Fazer aqui uma estrutura logo. Pronto, tem que guardar aqui numa variável, aqui no caso é constante, e depois utilizar em outro lado. Pronto, depende um pouco aqui de cada caso. Mas vantagens não... Depois tem a questão também de não ter, às vezes, o map. Imagina que o meu item é muito grande, né? Eu já tirei o map? Não, tá aqui. Imagina que aqui dentro eu tenho uma estrutura HTML bem grande. Pessoal, o que eu falei lá do atômico, de ter os componentes assim, pronto, estruturar o React aqui em vários componentes, é também organizar mentalmente. Então eu não posso ter aqui uma estrutura gigantona, a mesma lógica do if. Não posso ter um if com um gigante com quase 1000 linhas de código. Né? Então, tendo aqui uma estrutura meio grande, convém pôr dentro de um componente. Né?
E aí nesse caso, Pedro, pá, imagina que a estrutura vai ficar mediana tal, e vai sujar aqui muito, pá, mas vale pôr dentro de um for antes, pronto, depende um pouco do gosto. O que Tá tem, legal. o que tem que É ter... que eu nunca tinha usado o for pra isso. Pronto, tá, ó, aqui é um bom exemplo. O Pedro trabalha muito com React, certo? Não estou a inventar, né? Isso, não, depois o pessoal pensa que eu estou inventando aqui, é bom que confirme, só para aí, pá, e não utiliza quase isso, sabe? Ou seja, isso aqui é muito raro. Portanto, o que a gente aprende às vezes? É para programar, eu vou aprender JavaScript e vou aprender depois React. Quando você vai aprender JavaScript, tu vai levar muito de for, while. While em React, meu, tu não vai usar, acho que quase nunca. Eu não recordo uma vez que eu tenha usado um while, entendeu? Então a gente aprende os conceitos de programação que são válidos, entendeu? Mas para quem quer trabalhar só com React, são conceitos demasiado não essenciais para o objetivo final, que é trabalhar com React. Entendeu? Então, a linguagem em si de JavaScript tem muita coisa que se usa. Entendeu? E não é preciso conhecer tudo para ser bom em React, para dominar muito bem React. Okay? Pronto. O que eu ia dizer, aqui é importante. Okay? Quando a gente tem um loop e adicionamos aqui itens, no React, ele se não pôr essa aqui, ele vai dar um warning aqui no terminal, que eu sou capaz de ter já. Aqui, ó. É esse warning. Isso aqui aparece muitas vezes. E isso aqui convém não ter. Então, por boas práticas, quando a gente tem assim, uma interação, seja por for, seja por map, ou outro qualquer, um while, vai, que alguém usou. E convém ter aqui, então ele está alertando ali, que eu tinha que ter aqui um key. E aqui eu já sei que vem o UID, se o UID vem lá da base de dados, tanto lá do back-office, então eu posso pôr aqui. Pronto, aí aqui, se calhar ele vai parar de dar o alerta. Tem que refrescar aqui a página, provavelmente. Ou pode dar também para o outro. Olha, já não deu. Pronto, está funcionando. Parou de dar o erro. Tem que lembrar nesse caso de quando tem aqui a consola toda suja, tem que atualizar a página aqui atrás. Porque isso aqui mexe, atualiza logo no browser, né? Faz logo o refresh. Então a consola vai acumulando, né? Vai funcionando de forma acumulativa. Mais alguma coisa? Dúvidas? Eu tenho uma dúvida. Manda. Se eu quiser limitar o número de item por página, como que eu faço? Por exemplo, aí você colocou, sei lá, 4 itens. Mas se eu tivesse 200 itens, ia ficar tudo na mesma página? Não, né? Eu ia colocar, tipo, vamos dizer, 2 por página. Como que você faria isso? Tudo bem, se não der tempo de você explicar, mas me dá só uma luz, assim, como você faria? Há várias formas, mas depende do como tu vai fazer a apresentação. Tu vais apresentar... Desculpa. Vai apresentar isso em tabela, assim em tabela, ou assim em elementos, como se fosse, sei lá, um produto, uma coisa? Um produto, como se fosse um produto. Ok. De vendas, por exemplo. Se eu quisesse anunciar coisas, entendeu? Ok. Num site não fica muito bem uma tabela, né? Não é a melhor coisa. Dependendo do ramo, No cuidados a gente tem aqui aqui na tabela aqui. Isso aqui acaba por ser uma tabela. Pronto. Mas não convém muito. Convém ser mais assim nesse caso. Então o que acontece, Luiz? Nesse caso, o AntDesign tem aqui, te oferece o Pagination. Okay? Se tu for fazer uma tabela, tem a table lá embaixo. Né? Que daí é mais simples a tabela, porque já vem ali um data source, tu injeta e tá feito. Né? Aqui o Pagination, pronto, tem aqui a lógica toda. Daí tu vai ter que mandar qual é que é a página atual, tu pode controlar, né? E qual é que é o total. Entendeu? Então basta incluir isso aqui no meu código, né? Eu tô aqui no Py, então posso vir aqui. Quase tudo que tu pensar, meu AntDesign tem ali uma solução. Entendeu? Por isso que é uma mão na roda isso aqui. Só que aqui vai complicar um pouco o código, porque tu vai ter que trabalhar com eventos, né? Ou seja, tudo bem, meti aqui, tenho 200 itens, né? Vou por aqui 250, lá. Tá aqui a minha paginação. Tá toda bonitona, né?
E aqui eu vou mexendo aqui na página e vai aqui mexendo, né? Vou para a última, volta e tal e coisa. E posso mudar aqui, quero 50 por página, 100 por página e tal. Dá para parametrizar tudo. Só que o que acontece? Eu preciso detectar que mudou a página, que fez um clique, né? Que fez uma interação. Aí tu vai entrar aqui mais na ótica dos eventos em React. Eu, sinceramente, nunca usei assim, esse componente assim, isolado. Mas é ver aqui, controlled, deve ser esse aqui. Aqui, onChange. Tá vendo? Nesse onChange ele te diz qual é a página. Okay? Daí, sabendo qual é a página, tu tem que ir no teu array e pegar o grupo de itens de acordo com essa página. Entendeu? E aqui mexe com state. Olha só esse código, meu. Tá aqui como class. Eles não atualizaram isso. Okay. Eu nem imaginava como eu ia começar a fazer isso aí. Okay. Não tinha nem ideia. Agora eu já vi. Parece que é simples, né? Vamos ver. É tentar. Exato. Por fases. Aqui, pessoal, tem outra estrutura de componente, okay? que é com classe. Normalmente o Ant-Design tem todo documentado com funções, que é como a gente tem trabalhado, né? Como aqui nesse item genérico, aqui uma funçãozinha, tal coisa. Com classes é outra forma de trabalhar com componentes. Também. Não aprendam essa parte para já, ou foquem numa ou noutra. Aprender as duas formas ao mesmo tempo, esquece. É bem diferente. Entendeu? Então, nesse caso aqui, confunde um pouco. Mas isso aqui acaba por ser... Não tem esse render aqui no nosso caso. Tirando aqui o render, é mais ou menos isso. E o state eu vou explicar mais à frente. Pode ser um bom exemplo a gente fazer isso mais à frente na sessão do React mais avançado. Okay? Pessoal, mais alguma curiosidade, uma forma diferente? Olha, o Marcel tá dando aí umas dicas boas, ó. Aí o slice. Okay? O slice é uma forma de a gente tirar uma parte do array. Lá tá, entra naquelas funções mais avançadas, né? Em JavaScript, array, tem o slice, o splice também. É splice? Acho que é. Yes, que acaba por ser a confusão. Um corta, o outro só tira, só copia, né? Se não me engano. Pronto. Mas JavaScript, acaba por ser... Aqui a documentação da Mozilla é muito boa, né? E tem em português também. Pronto, o array tem muitas funções aqui, tem muita coisinha que dá para fazer. E manipular esse tipo de listagem, esse tipo de paginação, Luiz, vai te puxar aqui para os arrays, ok? É um bom exercício. Né? Nessa fase que tu tá, é bom praticar isso. O pessoal que está iniciando, não vão por aí para já, ok? Isso é quando estiver aqui numa fase mais à frente. Porque assim, esse tipo de mecanismo até nem é muito comum a gente fazer só aqui na parte, essa lógica toda na parte do front-end. Isso costuma ter a API que já te fornece os dados paginados para não mandar muita informação para o front-end, entendeu? Mas aqui no Cloar, e no caso que tu estás a aplicar, não é num website que vai ter aqui grande efeito, a não ser que tenha milhares de registros e tal. Então, para já fácil ficar muito lento, depois pensa em otimizar ali a API. Pessoal, de boa? Juan, tranquilo? Melina, aí o pessoal todo. Olha, eu tenho aqui uma dúvida. Sim. Você falou meu nome. Não, eu vou chamando. Eu vou chamar mais daqui a pouco. A responsividade ali que você colocou, Uhum. eu fiz um exercício outro dia que ele fazia no CSS. Com arroba e tal. Não pode ser feito assim ou é mesmo Pode. Do Ant-Design? É assim, essa forma vai dar mais trabalho, né? Essa forma, ou seja, quando a gente navega aqui no código aqui do Cloar, a gente tem esse tipo de situação, né? É comum a gente ver. E convém a gente começar a interpretar isso, não é algo difícil. Então aqui no header nós temos isso, que é isso aqui, são os media queries. Isso aí. Ou seja, isso aqui tem a largura máxima da tela e também tem o min, dá para formatar aqui o intervalo e tal. Então isso aqui é uma forma de dizer até tal resolução aplica tal regra de CSS, que é o que está aqui dentro. Então aqui a gente pode ir controlando aqui os intervalos. Marcel, queres complementar aqui? Eu ia só perguntar uma coisa, quantos mais media carries, mais pesado fica a interface ou isso? Não, fiquei mais confuso, meu. Daí começa a ficar confuso onde é que quebra o quê, entendeu? Ou seja, quais são os intervalos e tal. Ainda mais aqui com variável, né?
Então, se a gente não está vendo o valor, fica... Bem, a variável também pode estar esclarecendo um pouco o que faz. Mas as media queries costumam dar aqui uma confusão grande. Então, é assim, se a gente tem aqui uma situação no header, uma situação pontual, que a gente quer controlar ali um comportamento numa resolução, pá, media query. Tá vendo? Quando a gente tem aqui uma série de divs aqui, quero um div e outro, por exemplo, que eu criei aqui, caramba, tem aqui o tipo texto, né? Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, esse texto, né, que está aqui escondido, aqui, esse aqui é um bom exemplo. Tem aqui o título e tem aqui uma descrição. E cria a descrição do lado. Entendeu? Não preciso usar um media query para isso. Nem entrar aqui no flex, nem nada. Aqui entra bem o row e os calls do ant, que eu posso ter uma coluna mais estreita, outra mais larga e controlar aqui as resoluções. Existe alguma forma de fazer o texto adaptar sem usar o VW? Sem usar o VW, o texto adaptar? Sim, ali reduzindo consoante o tamanho do ecrã. Ah, sim. Tentei usar o RAM, só que o RAM parece que ele meio que bula, e também tentei usar o CLAM. Não sei te responder bem isso. Alguém ajuda aí, Pedro? Consegue responder isso? Ou seja, o tamanho da letra, a gente pode ter aqui, né? Aqui no font size, deixa eu ver aqui. O tamanho da letra é de acordo com o tamanho da tela? Yeah. Que ele estava dizendo que estava usando aqui o RAM. Eu geralmente... Sim. Eu geralmente uso o VW. O VW. De acordo com o meu post. Ok, ou seja, o VH e o VW vai dar na mesma, né? É que às vezes parece que fica estranho usar o VW. Pois. Yeah. Sim, os dois acabam por ser estranhos, né? Porque dependendo da resolução, o outro lado não quer dizer que seja proporcional, né? Não sei. É estranho, né? Pois, mas não... O EM acaba por ser eu, sinceramente, o que eu mais uso é o EM. Daí está mais garantido que vai ser legível pro utilizador. Não? Porque assim, a gente pode ter um textinho ou outro que a gente quer meio que esmagar e ser mais dinâmico ali, garantir a precisão do texto, né? Mas normalmente o texto, no caso aqui do Cloar, o texto é todo gerido em back-office, então nada impede o usuário que administra o back-office ir lá e colocar um texto enorme. Né? Então, pronto, mas vale blindar aqui, garantir aqui uns espaços bons para o texto, e daí não vai ser esse tipo de diferença que vai fazer a situação. Portanto, o Cloar está todo sem usar nada aqui do RAM ou VW e tal, por aí fora. Mas quando é apps, especialmente apps com front-end ali com regras assim de CSS, tipo usando o Cordova, né, coisa assim, e é específico para mobile, aí acaba por entrar muito isso. Pronto, aqui também está aqui nos espaçamentos, né, também aqui o EM. O RAM, eu acho que se eu usei foi uma vez ou outra, mas já nem lembro como e nem lembro bem a explicação técnica do porquê. Juan, então, deu para entender um pouco? Ou tá complicado? Consegue falar, não? Deixa eu ver aqui. Ah, sim, deu, boa. Também depois tem a gravação. A ideia de gravar é também ir tirando ali umas dúvidas, né? Queria Olha, Edu, Sim. eu tinha só que mais uma dúvida no props. Eu não entendi por que ficou três textos. Era a quantidade de textos do back-office. Tem aqui 3 itens. Ok. Então, por exemplo, tens uma lista de serviço, né? Uma lista de produtos, uma lista, pronto, de qualquer coisa. Na outra formação, houve aqui o desafio do carrossel. Não está aqui nessa base do Cloar. Então, quem quiser pôr um carrossel aqui para funcionar, vai penar um pouquinho. Vai ter que instalar um módulo NPM, vai puxar um pouco aí de conhecimento. Mas aí, perguntando no Discord, e o pessoal vai ajudando, tá bem? Alisson, tranquilo, meu? O Alisson foi embora. Ah, foi embora? Ok. Ah, ele tinha que sair mais cedo, sim, pois é. Quem é que tá mais aqui? Eu não tô conseguindo ver todo mundo. Queria ver aí o pessoal. Bem. Ok. E o Afonso. Afonso, tens alguma dúvida, Afonso?
Tem que ir pra cama. Ok. Então, pessoal, está tudo. Olha, praticar. Juan, Melina aí, pessoal que está mais engatinhando e praticando. E o pessoal depois que for ver o vídeo, o pessoal que não conseguiu vir hoje, também praticando, porque senão não apanha aqui os conceitos. E depois essas sessões é para ir tirando dúvida, né? E outros conhecimentos à volta, estudar um pouco mais de React, não tem mal nenhum, props e tal. Só tanto não manter um pouco aqui a temática para não poluir muito a mente com muitas outras informações. Né? Então, ver coisas de JavaScript cru assim, ou seja, estudar muito for, while, não precisa muito. E classes também não é algo muito importante, pelo menos para já. A não ser que caia num projeto futuro que seja todo programado com classes, né? Aí também acontece, projeto legado. Mas que depois do momento que tu sabe trabalhar bem com os componentes funcionais, né? Com os hooks do React, da forma como a gente está fazendo, aprender o modo classe é no instantinho. Entendeu? É rapidinho. Porque é a mesma lógica, só que é feita de forma diferente. Entendeu? E aí já está prático. No momento que está evoluindo, que está aprendendo e começar a colocar esses conceitos de classe, não é bom. Não é bom mesmo. Evitar assim ao máximo. E depois é prática, e testando e entendendo os conceitos e vai embora. Tá bom, pessoal? Então, olha, boa noite, até a semana que vem, então. Semana que vem a gente continua. E dúvidas, Discord, vambora. Boa noite, Vá. obrigado. Falou, tchau, tchau.